Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula Reconstruindo a História. Tema de hoje, a Idade dos Metais, último período da pré-história do ser humano antes da escrita. A Idade dos Metais surge a partir de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo. Vamos para o slide. No final do Neolítico foi desenvolvida entre alguns grupos a produção de objetos de metal, metalurgia, daí o nome Idade dos Metais para esse período. Voltando aqui para mim, só para mim poder fazer um adendo, inicialmente não se utilizou a metalurgia no período dos metais, na Idade dos Metais. Ela foi utilizada, no decorrer do desenvolvimento do processo de metalurgia, que você aquece o metal, derrete ele e molda do jeito que você quer. Antes disso, eram encontradas pepitas de metais como cobre, por exemplo, elas eram batidas por serem maleáveis e essa extensão, esse processo artesanal, se produziam objetos de metais. Posteriormente, a tecnologia de metalurgia foi empregada para o desenvolvimento e a produção de novos utensílios. Voltando para o slide. A pedra até então empregada nos utensílios e nas armas foi aos poucos substituída por metais, mas seu uso não foi totalmente abandonado. O cobre mais macio foi em primeiro metal empregado, seguido do ouro, do estanho e do bronze, feito de cobre e estanho. Finalmente aprendeu-se a usar o ferro. Esses metais eram encontrados na natureza e aquecidos. Quando amoleciam, eram moldados. Essa técnica permitiu a fabricação de armas usadas para a defesa e a produção de utensílios mais afiados e resistentes. Voltando aqui para mim, então, no desenvolvimento do período da Idade dos Metais, da manipulação dos metais, proporcionou o desenvolvimento de ferramentas mais eficientes em todos os sentidos, tanto para poder trabalhar, outros objetos, para poder produzir, com essas ferramentas de metais outras coisas, como também armas de caça, armas de proteção e armas de guerra. Tá? Voltando para o slide. Algumas aldeias começaram a se transformar em cidades. Surgiram atividades novas como o artesão, oleiros, tecelões, entre outros, sacerdotes, responsáveis pelos rituais e pelo armazenamento de alimentos da cidade, o guerreiro, responsável pela defesa da cidade e pela conquista de novas terras, o mercador e o comerciante. Nessas primeiras cidades organizaram-se também novas formas de comando e poder. Em algumas delas, os mais poderosos se apossavam das terras comunais, surgindo grupos sociais diferentes na mesma comunidade. Voltando aqui para o professor, então é nesse período que as cidades, como a gente conhece a estrutura, começa a se formar, em grandes quantidades, em várias posições do globo, várias cidades. Principalmente nas terras, nas melhores terras agricultáveis, nas margens dos rios que proporcionavam margens férteis, possibilidade de mobilidade com mais facilidade. Então essas cidades se formaram, as populações aumentaram, a necessidade de mais terra surgiu, e aí surgem essas personalidades que vão aumentar a qualidade de vida da cidade. Não só com materiais, como aqueles caras que vão, não, vou conquistar aquele pedaço de terra lá para nós, deixa comigo. Empresta uns camponeses aí para me transformar em guerreiro, que eu já volto aqui e já pode usar aquela terra. E aí começa a surgir as disputas por áreas mais férteis, dentro das civilizações desse período, ok? Vamos voltar para o slide. Os períodos que estudamos nesses capítulos fornecem uma visão geral das transformações vividas pelo ser humano ao longo dos últimos milênios. No entanto, essas mudanças não aconteceram em todos os grupos humanos. Não se deram ao mesmo tempo e da mesma maneira em todo o planeta. Em cada região do mundo, transformações ocorreram em momentos e de modos diferentes. Voltando aqui para mim, para a gente poder finalizar. Tá? Para nós pesquisadores, historiadores, se torna bem claro
que em nem todos os locais do globo terrestre o desenvolvimento do ser humano ocorre ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, um exemplo clássico, não vamos nos aprofundar, mas só para usar como exemplo, né? Quando Pizarro, né, vem conquistar a América Espanhola, ele encontra povos, né, como os astecas e os incas, que ainda estão vivendo no período neolítico, ou seja, da pedra polida. Embora eles conheçam os metais, eles não trabalham os metais da forma como os europeus já trabalham, né, no século XV, no século XIII, no século XV. Tá? Então, quando existe um conflito, obviamente, de civilizações, uma civilização muito mais avançada, né, em termos de produção, em termos de tecnologia, e uma civilização muito avançada para o seu período neolítico, com grandes obras e construções, mas vivendo o período neolítico, tá? Com essa situação de divergência, né, de tecnologia entre os povos. Então, isso é uma prova de que as civilizações do mundo elas não se desenvolvem homogeneamente, e sim heterogeneamente, ou seja, cada uma com seu tempo e no seu período. Ok? Mas, no âmbito geral, é assim colocado os períodos da pré-história, né, da história antes da escrita, como o ser humano evoluiu em todos esses períodos, até chegar no patamar, né, do desenvolvimento de grandes civilizações, com grande desenvolvimento agrícola, num grande processo de conquista do globo terrestre, como animal que se encontra no topo da cadeia alimentar. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.